Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje nós vamos fazer aí uma introdução de sistema esquelético, responder algumas perguntinhas que eu vou ditar e dar a resposta. E também vamos fazer um roteiro inicial de aparelho locomotor, como se estivéssemos em uma aula de laboratório de anatomia, uma aula prática, né? Então, esse aqui é um dos livros atlas, né, de anatomia que eu mais gosto, que é o Netter. Tem outros também, tem o Sobota, o Wilcott, tem o Patrick, mas eu prefiro o Netter. Então, aqui tem o roteiro inicial do aparelho locomotor, começando pelos ossos da cabeça. Vamos localizar o osso frontal. Frontal é esse azul. Este é o frontal. Depois, nós vamos para os temporais, esses aqui, os ossos temporais. Occipital é atrás, no que nós chamamos em anatomia de porção posterior. Posterior ou dorsal. Então, aqui nós temos o occipital. O parietal fica aqui em cima do crânio. E agora, vamos para os próximos. Aqui é interessante saber que é a glabela. Tem muita gente que faz a injeção botulínica aqui, né, de botox, para acabar com aquela linha de expressão de cara de bravo, né? Mas isso é só uma curiosidade mesmo. Aqui, nós temos o osso nasal. O lacrimal fica bem aqui, ó, lacrimais, né? Zigomáticos. Os zigomáticos se refere àquela região de blush no rosto, sabe? Que a gente passa um blushzinho. Zigomáticos. Maxilar, uma curiosidade, tem muita gente que acha que o maxilar é isso aqui. Só que aqui é a mandíbula. O maxilar é aqui. Esse é o maxilar. E o vômer? O vômer é este compridinho aqui do nariz, tá? Do vômer. Os nasais a gente já falou. Aqui tem as conchas, né? Aqui é a concha nasal média. E aqui é a concha nasal inferior. Etinoide. E esfenoide. Aqui é o etimoide. Ó, etimoide. Ele fica aqui. O esfenoide, ele fica aqui, dentro. Aquela parte que a gente consegue pegar, aquele ossinho que a gente consegue pegar no rosto, é o etimoide. E o esfenoide, ele fica mais aqui no cantinho no fundo, né? Nos zigomáticos, a gente tem o processo frontal, que é essa parte mais de cima. Gente, uma coisa legal também de perceber é com relação aos planos de delimitação do corpo. Então, o que tá mais pra cima, a gente fala que é superior ou cranial. Tá mais pra baixo, é inferior ou podálico, tá? Anterior ou ventral é de frente. Posterior ou dorsal é atrás. E aí, a gente tem as laterais. Lateral direita, deixa eu ver, em relação a vocês, essa tela tá lateral direita, lateral esquerda e lateral direita, não é? Bom, isso foi só para relembrar plano de delimitação do corpo humano, que eu achei importante. Uma coisa legal também de lembrar é a divisão do corpo humano. Aí a gente já dá continuidade novamente ao sistema esquelético, tá? Só para relembrar que eu achei importante aqui alguns conceitos de anatomia. Então, esse daqui, de uma forma muito simplória, a gente vai estabelecer aqui a divisão do corpo humano. Bom, aqui a gente tem a cabeça. E o que inclui a cabeça? Crânio, os ossos do crânio e face, tá? Crânio e face. Aqui, a gente tem o pescoço. No pescoço, a gente sabe que o pescoço é formado por 7 vértebras cervicais.
7 vértebras cervicais. Com relação ao tronco aqui, esse azul escuro é o tronco. E esse tronco, ele compreende o quê? O tórax e o abdômen. Tórax e abdômen. Tronco compreende tórax e abdômen. Tórax e abdômen, né? Beleza. Agora, vamos falar dos membros superiores. Aquilo que a gente chama de braço, que é este aqui, tem um osso que chama húmero, tá? Húmero é o nosso braço. Aqui, nosso antebraço. Braço e antebraço. Antebraço. Aí, eu vou colocar aqui que no antebraço a gente tem a ulna e rádio, que são os ossos do antebraço. Rádio e ulna. E no braço, a gente tem o osso que chama húmero. Húmero, tá? Húmero. E aqui, nós temos a mão. Na mão, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem os ossos do carpo, metacarpo e as falanges, que são os deditos. Nessas falanges, a gente tem falange da fileira proximal e da fileira distal. Aí, isso a gente já fala já, tá? Então, a mão. Agora, com relação aos membros inferiores, a gente tem a coxa. E aqui a gente tem a perna. Na coxa, a gente tem que osso principal? O fêmur. E na perna, a gente tem a tíbia e a fíbia. A fíbia, ela fica na porção lateral e a tíbia na porção medial. Por quê? A fíbia fica mais para fora e a tíbia mais para dentro, vamos dizer assim. E o pé? O pé segue a mesma lógica dos ossos da mão. A gente tem o tarso, metatarso e as falanges no pé, certo? Outra coisa pra gente revisar, vamos dar uma olhadinha nos planos de secção do corpo. A gente tem o plano sagital ou mediano. O sagital é assim. Qualquer parte assim, sagital. Que aí vai ficar, vai dividir em metades lateral direita e lateral esquerda. O mediano, só mediano, ele vai dividir exatamente no meio, né, do nariz aqui, cortando o nariz, o corpo no meio. E aí vão ficar duas laterais, lateral direita e lateral esquerda, exatamente iguais, duas laterais iguais, exatamente iguais. Esse é o mediano. Agora, só sagital, pode ser qualquer parte assim que divida em duas laterais, não excepcionalmente no meio. Transversal é fazer um corte transverso, né, na porção horizontal. Então, são duas metades diferentes, vai dividir em superior e inferior. E agora, o coronal é quando... Olha, vocês me perdoem por esse desenho, tá? Mas é só pra gente entender. E quando a gente tem o plano coronal ou frontal, a pessoa está de lado, e aí nós vamos dividir em duas metades diferentes. A anterior, que é de frente, e a posterior, que é atrás. Então, vamos lá. Já relembramos alguns conceitos anatômicos com relação à divisão, delimitação e planos de secção do corpo. Agora, vamos continuar. Já vimos os ossos da cabeça, os principais. Vamos só terminar de ver aqui alguns outros principais. Ó, zigomáticos já vimos. Agora, com relação ao maxilar, né? A gente tem aqui o processo zigomático, ó, que é como se fosse uma sutura aqui, que vai delimitando a maxila, tá vendo? Temos a face orbital,
que é aqui próximo ao olho. O forame infraorbital, que é um buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo? E o processo frontal, que é mais aqui numa parte mais superior da maxila. Processo alveolar, próximo aos dentes. Espinha nasal anterior. Anterior é um termo que se refere à parte da frente, né? Então, aqui, espinha nasal anterior. E a mandíbula. Aqui a gente tem o ramo da mandíbula, o corpo da mandíbula, o forame mentual. O forame, gente, o que eu tô percebendo aqui nesses estudos, que são geralmente depressões nos ossos, né? Aqui, ó, forame mentual, um tubérculo mentual e a protuberância, que é esse queixinho bonitinho mentual. Com relação às articulações, vocês sabiam que sutura caracteriza a articulação? É uma articulação? Pois é, gente. Sutura. Então, nós temos aqui, lembra que aqui é a parte da frente, vamos dizer, do crânio. Então, é a frontal. Aqui no meio, parietal, no meio na parte superior. E embaixo, mais na parte dorsal e posterior, a gente tem o occipital, tá bom? Entre o frontal e o parietal, de forma transversa, não, aqui, ó, entre este e este, nós temos a sutura coronal. Agora, entre uma lateral do parietal e a outra lateral do parietal, a gente tem uma divisão, uma sutura. E essa sutura é a sutura sagital, tá? Porque lembra que se a gente tiver um rostinho de uma pessoa, quando divide assim, é sagital, porque divide em lateral direita e lateral esquerda. Aqui a gente tem essa divisão, lateral esquerda e lateral direita? Temos. Então, sutura sagital. E essa aqui, que pega uma parte entre o parietal e entre o occipital, a gente tem a lambidóidea, a sutura lambidóidea, tá? Se eu perguntar assim pra vocês, onde se localizam as suturas e o que são suturas? Galera, as suturas são articulações imóveis que conectam os ossos do crânio, como a gente tá vendo aqui. Elas são formadas por tecido fibroso denso, permitindo pouco ou nenhum movimento entre os ossos. Exemplos de sutura são a sutura coronal, a sutura sagital e a sutura lambidóidea. Só pra gente treinar aquela questão de secção do corpo. Aqui, ó, a gente tem um corte. Vocês estão vendo? Esse crânio foi cortado, pra gente enxergar essa parte de dentro. Aí, essa daqui é a vista inferior. O plano que divide em vista inferior e vista superior é o plano de delimitação. O plano de secção, né? Que divide em superior e inferior. É o transversal, quando a gente tem um indivíduo assim, dividiu assim, tá bom? No nosso roteiro aqui inicial de aparelho locomotor, a gente também tem sobre a coluna vertebral. Na coluna vertebral, a gente tem 7 vértebras cervicais. E se a gente fizer, assim, uma leve perguntinha, né? Sobre isso, quais são e quantas são as regiões da coluna vertebral? A coluna vertebral é composta por 5 regiões. 5 regiões. Peraí, deixa eu ver se eu acho uma mais completa aqui. Aqui. Esse tá mais completo. A nossa coluna é dividida em 5 regiões. Temos a cervical, lombar, quer dizer, torácica, lombar, sacro e cox. Sendo que na cervical a gente tem 7 vértebras cervicais, sendo que a primeira, a C1, é o Atlas. A segunda
é o axis. Aí tem a C3, C4, C5, C6, C7. Depois das 7 cervicais, vem 12 vértebras torácicas. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12. Uma coisa muito legal que uma amiga me ensinou é para memorizar 7 da manhã, que são as 7 cervicais. Meio-dia, que se refere às 12 torácicas. 5 da tarde, que seriam as lombares. Não muda, o tempo parou um pouquinho, 5 sacrais. E depois, 3 a 4 da manhã, que seriam as do cóccix. 7, meio-dia, 5 da tarde, tempo para um pouquinho e depois vai para 4 da manhã, tá? Bom, então, beleza. Aí, 12 torácicas, 5 lombares, L1, L2, L3, L4, L5, 5 sacrais, S1, S2, S3, S4, S5, e de 3 a 4 coccígeas, tá? Que são as do cóccix. Lá no tórax, a gente também tem 12 pares de costelas, do primeiro ao 12º par. Aqui, ó, ossos da pelve. O sacro, que a gente viu das 5 sacrais, S1, S2, S3, opa, peraí, S1, S2, S3, S4, S5. E de 3 a 4 coccígeas. Ah, aqui é uma articulação, que é a sínfise púbica. Tem o arco púbico, o ligamento púbico inferior, e aí tem a sínfise púbica, que é uma articulação. Esse é o osso da pubis, né? O osso da pubis. E aqui a sínfise púbica, que é a articulação. Certo. Aqui de novo, base do sacro, S1, S2, S3, S4, S5, e depois tem as 4 coccígeas. Esse a gente vai ver daqui a pouco também. Sobre o tórax, eu tava falando que tem as 12, né? 12 pares de costelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Temos os 12 pares de costelas. E aí, aqui, ó, atrás tem as costelas flutuantes. Estas últimas são as costelas falsas. E essas daqui de trás são as flutuantes. Do tórax tem as costelas, tem o osso externo. O externo é esse aqui, que ele compreende também o esqueleto axial. Por quê? Porque o esqueleto axial, ele inclui os ossos do crânio, as costelas, o externo e a coluna vertebral, o esqueleto axial. E o esqueleto axial forma a parte central do corpo, serve de apoio ali para órgãos internos. O externo, ele tem o manúbrio, que é essa região de cima, tem o corpo e tem o processo chifoide, que é essa pontinha aqui, que parece uma lança. Processo chifoide, o corpo e o manúbrio. Esse é o externo. Tem também o osso ióide. O osso ióide, ele tá aqui, ó. Bem aqui, este é o osso ióide. Tá vendo? Embaixo aqui da nossa mandíbula, a gente tem o ióide. Tem o corpo do ióide, que é isso aqui. Tem o corno menor. Temos o corno maior, que é essa região aqui. Tá? Então, corno maior, corno menor e o corpo. E isso tudo compreende o ióide, tá? Ióide. Esse também é importante, tá? Ióide. Aqui é o que a gente tá vendo até um pouco na divisão do corpo humano, né? Aqui, mais especificamente, clavícula, tá?
clavícula. Aqui a gente tem o úmero, a nossa querida escápula, tá? Aí, aqui, na continuação do braço, a gente tem o rádio e a ulna. Rádio e a ulna, tá? Então, úmero, escápula, clavícula. Aqui, ó. O rádio e a ulna numa vista anterior. Vista anterior é de frente, tá? Então, o rádio, ele fica na porção lateral, tá bom? Então, o rádio é lateral. Se eu perguntar qual o osso do segmento médio do membro superior, de cima, né? Localizado lateralmente, é o rádio. Qual o osso do segmento médio? Segmento médio é isso aqui, ó. Tem o braço, o antebraço e a mão, certo? No braço, a gente tem o úmero, que a gente acabou de ver ali numa imagem, úmero. E no nosso antebraço, a gente tem a ulna e temos o rádio, que é o que a gente tá vendo agora. Então, qual que é entre o braço, o antebraço e a mão, cadê o segmento médio? É o que tá aqui, ó, no meio, não é? Então, o que tá no meio, eu vou ver o antebraço. O que que compreende o antebraço? A ulna e o rádio. Dentre esses dois, qual está localizado lateralmente? O rádio, ó, tá bom? O rádio e o rádio. Ele tá lateral, localizado lateralmente. E a ulna, na porção média, né? A ulna é um osso do antebraço localizado na região medial. Ou seja, do lado do dedo mindinho, quando o braço está em posição anatômica. Isso também é importante. O que é a posição anatômica? É uma posição de referência. A posição anatômica é uma postura padronizada utilizada como referência para estudos anatômicos. Na posição anatômica, o corpo está em pé, com os pés paralelos e voltados para frente, os braços estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente, palmas anteriores, a cabeça voltada para frente e os olhos olhando para frente. É um indivíduo em pé, cabeça ereta, olhar no horizonte, membros superiores ao lado do tronco, palmas das mãos voltadas para frente e membros inferiores unidos. Então, falamos de membro superior, tem a escápula, clavícula, úmero, ulna, rádio e a mão. A mão tem o carpo, metacarpo e as falanges. Carpo, metacarpo, né? Falanges aqui. Aí, o que que acontece? Deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Aqui tá melhor. Ossos carpais, metacarpais e as falanges. Então, tem falanges proximais, que são mais perto aqui do membro superior, né? As falanges médias e as distais é o que está voltado para o chão, né? Que quando a gente tá em posição anatômica, a mão fica do ladinho do corpo. Certinho. E aí, os ossos do carpo são 8 pequenos ossos dispostos em 2 fileiras. Então, se perguntarem para você, quais os ossos do carpo? Os ossos do carpo são 8 pequenos ossos dispostos em 2 fileiras. Temos a fileira proximal e a fileira distal. Na fileira proximal, a gente tem, na fileira proximal, o escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Então, a gente tem o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme, tá? Aí, na fileira distal, a gente tem o trapezoide, trapézio, trapezoide,
carrá, tratracarrá, trapézio, trapezoide, capitato e o amato. Para decorar, tra, 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 carrá, tra, tra, carrá, sendo trapézio, trapezoide, captato, amato. Na fileira proximal, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. De membro inferior, a gente tem o fêmur. Deixa eu ver se eu coloquei o fêmur aqui. O fêmur é esse aqui, tá? Só que ele é bem grandão aqui. Nessa imagem não tá aparecendo. O fêmur é esse aqui. Então, temos no membro inferior o fêmur, que é a coxa, né? E a tíbia e a fíbula. A tíbia é medial e a fíbula é lateral. Tíbia é medial, essa aqui, tíbia medial. Fíbula lateral, tá? De novo, vista anterior é de frente, vista posterior é de trás. Os ossos do pé seguem a mesma lógica dos ossos da mão. Então, a gente tem talos, cuboide, só que aí seria tarso, metatarso, tarso, metatarso e as falanges. Esses são os ossos metatarsiais e as falanges. Falange proximal, média e distal. Sendo que o dedão, ele só tem falange proximal e falange distal. Na mão também, não tem falange média. Aqui eu coloquei isso também mais para ter uma noção de metatarso, falange proximal, falange média e falange distal. Aqui também é interessante observar que este aqui é o hálus, chamado de hálus, o dedão. Então, vamos conferir se falamos de tudo: cabeça, tórax, coluna, membros superiores, membros inferiores. Ah, tem as cinturas. A cintura escapular compreende a escápula e a clavícula. É um conjunto de ossos, músculos e articulações que une os membros superiores ao esqueleto axial. Isso é legal. Cintura escapular tem a escápula e a clavícula. É um conjunto de ossos, músculos e articulações que une os membros superiores ao esqueleto axial. A cintura pélvica compreende os ossos do quadril. Também é chamada de anel pélvico. O osso do quadril é uma estrutura óssea em forma de anel que conecta os membros inferiores ao tronco, formando uma ponte entre o esqueleto axial e o apendicular. Articulações. A gente tem a articulação do joelho. Num laboratório de anatomia, a peça, sem ser a peça cadavérica, mas a peça anatômica. Essa aqui é uma articulação do joelho. Essa daqui é uma peça bem parecida com a que eu vejo nas aulas, inclusive. Essa daqui é a articulação do cotovelo, que compreende ali a região do rádio, ulna e o húmero. Lembrando que a articulação é sempre a união de dois ossos, né? Então, a gente tem no antebraço rádio e ulna, e aí para unir a húmero também tem a articulação do cotovelo. Aqui tem a articulação do quadril, que vai unir o osso do quadril e o fêmur. A articulação do ombro. Essa verdinha é uma articulação também, que é a sínfise púbica. Tem a sínfise intervertebral, que está entre vértebras, né? Uma coisa legal também da gente perceber é que, assim, se você tiver uma pergunta, como chama a articulação situada entre os corpos vertebrais? De que tipo ela é? Simples, você vai responder que as articulações entre os corpos vertebrais, a articulação entre os corpos vertebrais é chamada de articulação intervertebral. Ela é cartilaginosa, mais especificamente sincondrose ou fibrocartilaginosa, composta por discos intervertebrais que funcionam como amortecedores. Bom,
Vimos, então, as articulações do joelho, cotovelo, quadril, ombro, sínfise púbica, as suturas já vimos anteriormente, e a sínfise intervertebral. Ah, legal ver isso aqui também. A tíbia medial, fêmur, osso da coxa. Lembrando que se a tíbia é medial, a fíbia é lateral. E a patela é também chamada de rótula, que é um osso na frente do joelho. Agora, como uma revisão geral, eu vou fazer 13 perguntas com as respostas. Se você quiser pausar o vídeo, tentar responder, coloca aí nos comentários. Por enquanto, eu vou deixar nessa tela, tá? Então, vamos lá. Qual que é a divisão do esqueleto? Vou deixar nessa tela para ficar melhor a compreensão. Bom, o esqueleto humano é dividido em axial e apendicular. Esqueleto axial inclui os ossos do crânio, coluna vertebral, externo e costelas. Ele forma a parte central do corpo e serve de apoio para os órgãos internos. O esqueleto apendicular compreende os ossos dos membros superiores e inferiores, bem como as cinturas escapular e pélvica que conectam os membros do esqueleto axial. Tcharam! Costela, rádio e fêmur fazem parte de qual esqueleto? O que vocês acham? Costela, rádio e fêmur fazem parte de qual esqueleto? Mediante o que a gente acabou de ver. A costela faz parte do esqueleto axial. O rádio faz parte do esqueleto apendicular, no membro superior. E o fêmur faz parte do esqueleto apendicular no membro inferior. Quantas são e quais são as regiões da coluna vertebral? Essa é tranquila. A coluna vertebral é composta por 5 regiões. A primeira, cervical, com 7 vértebras. A segunda, torácica, com 12 vértebras. A terceira, lombar, com 5 vértebras. A quarta região da coluna é o sacro, com 5 vértebras. E a quinta região da coluna é o cóccix, com 4 vértebras fundidas. O que vem a ser anomalia congênita? Dê um exemplo. Bom, só para deixar claro que essa foto aqui não é minha, tá? É desse site aqui do Instagram. É Launisal, acho que é isso, tá? Mas enfim, só para deixar claro que não é minha essa imagem, eu pesquisei no Google. Só para explicar com as minhas palavras o que vem a ser a anomalia congênita. Então, o que vem a ser anomalia congênita? Você sabe? Dá um exemplo aí. Bom, a anomalia congênita é uma alteração morfológica ou funcional presente no nascimento que pode ser causada por fatores genéticos ou ambientais durante o desenvolvimento embrionário. De novo, a anomalia congênita é uma alteração morfológica ou funcional presente no nascimento, causada por fatores genéticos ou ambientais durante o desenvolvimento do bebezídio, do embrião, o desenvolvimento embrionário. Que exemplo a gente pode dar? A gente pode dar o exemplo, tem vários, né? De anomalia congênita. A gente tem o lábio leporino, né? Que na verdade é a fenda labial. Não se usa mais esse termo, lábio leporino. É fenda labial. A amputação de um membro. Não, a amputação de um membro não, porque não seria congênita, seria só anomalia. Outro exemplo de anomalia congênita, tá? Que é aquela presente no nascimento, não adquirida. É a espinha bífida, que é uma falha no fechamento ali da medula espinhal durante o desenvolvimento do feto. Outro termo que também é usado é essa questão só anomalia, né? Porque a gente tem a anomalia congênita, que como eu falei, é uma alteração morfológica ou funcional presente no nascimento que pode ser causada ali por fatores genéticos ou ambientais durante o desenvolvimento embrionário. Um exemplo é a espinha bífida, como eu falei, que é uma falha no fechamento da medula espinhal durante o desenvolvimento fetal. Anomalia, apenas anomalia, é a ausência ou a presença
a mais de uma estrutura anatômica, ausência ou presença a mais de uma estrutura anatômica, a qual prejudica a função, mas é compatível à vida. Vou repetir. Apenas anomalia, o termo anomalia, sem ser anomalia congênita, é a ausência ou a presença a mais de uma estrutura anatômica, a qual prejudica a função. Um exemplo disso é a amputação de um membro, que aí seria uma anomalia adquirida. A polidactilia também é uma anomalia, que é um indivíduo nascer com mais de 5 dedos, né? Um conceito que eu não gosto muito, mas que é utilizado em anatomia e que eu aprendi na aula é normal. Eu não gosto de verdade desse termo, tá? Ainda mais fazendo parte de uma família atípica, eu não gosto de termos cunhados como normal, né, enfim. São termos tem muitos defeitos, tá? Mas, enfim, vamos esquecer isso por enquanto e vamos estudar anatomia. O conceito normal em anatomia é o padrão já conhecido no corpo humano, o que predomina estatisticamente. Por exemplo, 5 dedos em cada mão, o coração no centro do tórax voltado para a esquerda, tá? Outro termo que é importante a gente saber, monstruosidade. A monstruosidade é a ausência ou a presença mais de de uma estrutura anatômica, né? Anomalia, lembrando, é a ausência ou a presença mais de uma estrutura anatômica, a qual prejudica a função, mas é compatível à vida. Agora, a monstruosidade é a ausência ou presença de uma estrutura anatômica, a qual prejudica a função a ponto de não ser compatível à vida. Um exemplo é a agenesia do encéfalo, que é a não formação do encéfalo. Uma curiosidade, teratologia é a ciência que estuda monstruosidades, tá? Só por curiosidade mesmo. Agora, variação anatômica. São fatores de variação anatômica que nos fazem diferentes. Variação anatômica, fatores de variação anatômica que nos fazem diferentes. Por exemplo, o biotipo. Biotipo, você pode ser longilíneo, mediolíneo, brevilíneo, se refere à estrutura, tamanho dos membros, etc. Fatores de variação anatômica. Quais são os fatores de variação anatômica? Explica para mim. Bom, fatores de variação anatômica são diferenças naturais entre os corpos de indivíduos da mesma espécie, sem que isso configure uma patologia. Então, de novo, fatores de variação anatômica são diferenças naturais entre os corpos de indivíduos da mesma espécie, sem que isso configure uma patologia. 2 fatores que influenciam essa variação são a genética e a idade. Mas tem que explicar, né? Não basta só citar. Então, genética. A herança genética determina diferenças no tamanho, forma e estrutura óssea, como o número de vértebras lombares, que pode variar entre os indivíduos. Quer que repita? Repito. Então, um dos fatores de variação anatômica é a genética. A herança genética determina diferenças no tamanho, forma e estrutura óssea. Um exemplo disso é o número de vértebras lombares, que pode variar entre os indivíduos. Outro, fator de variação anatômica, a idade. À medida que o corpo envelhece, ocorrem mudanças como o desgaste das articulações, perda de densidade óssea e a fusão das vértebras no sacro e cóccix. Posição anatômica já falamos. Uma coisa legal. Deixa eu ver aqui. Falamos da anomalia, os fatores de variação. Quais são as articulações sinoviais? Essa a gente não falou. Bom, as articulações sinoviais são aquelas que possuem uma cápsula articular e uma cavidade preenchida com líquido sinovial. De novo, articulações sinoviais são aquelas que possuem uma cápsula articular e uma cavidade preenchida com líquido sinovial. Elas são as mais móveis
e permitem grande amplitude de movimento. Exemplos incluem a articulação do ombro, que é a glenohumeral, do joelho e do cotovelo. E a nossa última perguntinha, porque as demais eu já fiz, ó. As demais que eu tenho aqui no meu roteiro são: onde se localizam as suturas e o que são suturas? Já respondemos no começo do vídeo. Como chama a articulação situada entre os corpos vertebrais, de que tipo ela é? Também já respondemos, que é a intervertebral. Qual osso do segmento médio do membro superior localizado lateralmente? É o rádio. O plano de secção que divide uma estrutura em superior e inferior se chama transversal. O polegar tem que posição em relação ao dedo mínimo na posição anatômica? Esse a gente ainda não falou. O polegar tem que posição em relação ao dedo mínimo na posição anatômica? O polegar. Ó, polegar. Vamos pensar que é uma pessoa que tá aqui, ó. Ó, os 5 dedos da mão. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o polegar. Que posição o polegar tem em relação ao dedo mínimo, que é esse aqui? O polegar é medial, certo? Porque ele está mais perto da linha mediana, tá bom? Da linha mediana mesmo. Deixa eu só confirmar. É isso mesmo, ele está mais próximo da linha mediana. O polegar tá mais próximo da linha mediana. E esse aqui, que é o dedo mínimo, está lateral, tá? Essa é a posição dele. Quais os ossos do carpo a gente também já falou, que aqui a gente tem semipipi, que é escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Aí aqui a gente tem trapézio, trapezoide, captato e amato. E, por fim, que a gente também já respondeu, mas eu vou repetir porque é muito importante, descreva a posição anatômica. A posição anatômica é uma postura padronizada utilizada como referência para estudos anatômicos. Na posição anatômica, o corpo está em pé, a cabeça ereta, olhar no horizonte, membros superiores ao lado do tronco, palmas das mãos voltadas para frente e membros inferiores unidos.